de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado na última quarta-feira esse novo tempo na vida da igreja, o tempo quaresmal, nós hoje celebramos o primeiro domingo da quaresma, onde a igreja tradicionalmente, neste primeiro domingo, nos leva com o Senhor ao deserto. O deserto na Sagrada Escritura é o lugar da provação, é o lugar da tentação, mas também é o lugar do encontro com Deus. E nesse tempo da quaresma, nós somos convidados não a ir sozinhos, mas a irmos com o Senhor. Ele que nos acompanha, Ele que vai conosco. O Senhor foi levado pelo Espírito, nos fala São Marcos, ao deserto, para no deserto, no lugar da tentação, no lugar da provação, no lugar onde o povo de Israel, no passado, atravessando o deserto, em suas tentações, em suas provações, eles foram vencidos. O Senhor volta ao deserto para vingar o antigo povo de Deus, que foi vencido no deserto por seu egoísmo, que foi vencido por seu imediatismo, que foi vencido pela sua falta de fé. O Senhor volta ao mesmo lugar onde Satanás venceu o povo de Deus, para vingar ali no deserto o antigo Israel de Deus. É interessante que esse Evangelho de São Marcos, ele é muito curto, muito sucinto, diferente dos relatos que nós vemos no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, que são relatos mais pormenorizados, onde vão nos descrevendo as tentações do Senhor, com riqueza de detalhes. O Evangelho de São Marcos, ele é mais sucinto. Aquilo que o Evangelho de Mateus e Lucas leva muitas linhas para descrever, o Evangelho de São Marcos resolve em 2 versículos, né? O versículo 11 e 12 está apresentada a tentação de Jesus, nos mostra o Senhor no deserto sendo tentado, mas mostra Jesus sendo tentado, passando pelas tentações. Exatamente naquilo que os padres da igreja, comentando este texto, eles veem nessa imagem e nessa necessidade do Senhor voltar ao deserto, ao lugar da tentação, da provação, mas também do encontro com Deus, para que ele pudesse ser verdadeiro Messias, para que ele pudesse ser verdadeiro Salvador do povo de Israel. Ele deveria passar por tudo aquilo que nós, seres humanos, experimentamos nesse mundo. Embora ele não tivesse pecado e nele não houvesse inclinação ao pecado, mesmo assim o Senhor se deixa tentar pelo demônio, porque todos nós na nossa vida nós somos tentados. Todos nós, todos os dias somos insidiados pelo demônio, pelo pecado, somos tentados ao mal, a fazer o mal. Sabemos o bem que devemos fazer, sabemos o bem que devemos procurar, que devemos buscar, mas na hora de fazer este bem, por conta da nossa vontade fraca, enfraquecida pelos nossos pecados, enfraquecida pelos nossos vícios, nós não temos uma vontade forte o suficiente para permanecer no bem que deve ser feito, no bem que deve ser buscado, no bem que deve ser praticado. E na hora de fazer o bem, na hora de fazer a coisa certa, às vezes a gente pensa: será que eu devo fazer? Será que eu devo buscar? Isso é custoso demais. Isso exige mais de mim. Isso exige muito sacrifício de mim.
Então nós somos sempre tentados nesse sentido, todos os dias da nossa vida, a todo instante, a todo momento, nós somos colocados diante do certo e diante do errado, diante do bem e diante do mal. E se nós não estamos na graça de Deus, se nós não estamos na prática das virtudes, vivendo e fortalecendo essas virtudes dentro de nós, nós acabamos sucumbindo ao mal, nós acabamos perecendo ao mal. O deserto aqui é uma imagem da nossa vida, o deserto aqui é uma imagem do mundo. Nós estamos no mundo e todos os dias nós somos tentados ao mal. Por isso é importante estar sempre em comunhão com o Senhor, estar sempre unidos ao Senhor, porque se estamos unidos a Ele, o demônio não se aproxima de nós. Se estamos unidos ao Senhor e se estamos com Ele, nós somos fortes o suficiente para vencer todas as suas insídias, para vencer todas as suas tentações. Quando o homem se desvia de Deus, quando Adão fecha seu coração, fecha seus ouvidos à voz do Senhor, o demônio se aproveita, encontra aí uma brecha e se instala. E aquilo que era a vida de Adão e de Eva, vida em justiça, vida em santidade, vida em plenitude, acaba se tornando vida sujeita à morte por conta do pecado, vida sujeita à dor e ao sofrimento. Aquilo que era o jardim acaba se transformando no deserto. Jesus é levado ao deserto hoje, assim como Adão um dia foi colocado no jardim das maravilhas de Deus. E no jardim do Éden, Adão convivia entre os animais que não eram selvagens, porque havia harmonia na criação. Os animais não se atacavam, o animal não atacava o homem não temia os ataques dos animais, não temia a natureza não temia o homem não temia seu semelhante, o homem não temia Deus. Adão caminhava ao lado de Deus no paraíso, porque feito à imagem e à semelhança do seu Criador, poderia olhar, fitar a Deus sem ser destruído, porque o Deus que é justo, que é perfeito e que é santo, ao fazer e ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o cria em justiça, em perfeição e em santidade. Por isso Adão não tem por que se esconder de Deus, Adão não tem por que fugir, ocultar-se da face de Deus por medo de Deus. Mas depois do pecado, Adão se esconde. Depois do pecado, Adão foge, porque o pecado exatamente macula a imagem de Deus em nossos corações, em nossas vidas. E desde o pecado de Adão, os homens fogem de Deus. Desde o pecado de Adão, os homens são inimigos entre si. Desde o pecado de Adão, a natureza se levanta contra o homem se levanta contra a natureza. É a desordem da criação de Deus. Jesus é levado pelo Espírito Santo, segundo o Evangelho de São Marcos, mesmo sendo um evangelho muito sucinto, e em 2 versículos São Marcos aqui descreve a tentação do Senhor, mas mesmo neste tão pouco São Marcos fala muito. Esse deserto aqui é o lugar em que o mundo se encontra agora depois do pecado. Não é mais o jardim das maravilhas de Deus, mas agora é um grande deserto, onde nós somos tentados e nós convivemos com o mal, nós convivemos com o maligno. O Senhor foi colocado neste mundo, sujeito ao pecado, sujeito ao maligno, para destronar o pecado, para destronar o maligno, para vencer Satanás e nos ensinar, nos dar a força para que na nossa vida cotidiana nós também busquemos desarmar as armadilhas do diabo para as nossas vidas e busquemos vencer o mal que todo dia se apresenta a nós pela força da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, vai dizer o Senhor no Evangelho de São Mateus e de São Lucas, né? Não só de pão vive o homem, não só das nossas necessidades imediatas nós vivemos,
Nós temos necessidade não só do pão de cada dia, do pão cotidiano, mas muito mais da palavra de Deus. E se nos falta a palavra de Deus, nos faltará tudo. Por isso o cristão deve, antes de tudo e deve sempre, buscar a palavra de Deus, buscar estar em comunhão com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E se ouvimos a palavra de Deus, se estamos em comunhão com a palavra de Deus, nós, assim como Noé, estava seguro na barca que navegou durante 40 dias, quando a terra no dilúvio se encheu de água, assim um homem que está na comunhão com a palavra de Deus, ele enfrentará as águas turbulentas deste mundo. E assim como Noé e sua família saíram vitoriosos porque estavam na arca, e a arca aqui era um sinal, a arca aqui era uma metáfora daquilo que é a palavra de Deus. Se eles estão na minha palavra, eles estão seguros. Noé começou a construir a arca porque ouviu a voz do Senhor no seu coração e começou a construir a arca enquanto todos os homens zombavam de Noé e olhavam para ele e diziam: mas por que você está construindo uma arca? Olha onde é que nós vivemos. Nós vivemos no meio de um deserto. Que chuva e que enchente vai ser o suficiente para encher isso aqui ao ponto de você ter que usar essa arca tão grande? Noé, sua família, seus filhos ouviram a voz do Senhor e se dedicaram a trabalhar na construção da arca dia e noite, enquanto os homens viviam suas vidas apegados às suas necessidades imediatas, apegados às coisas materiais desse mundo. Noé ia construindo a arca, guiado pela palavra de Deus, até que um dia Noé entrou junto com sua família dentro da arca, fechou as portas e começou a chover e não parou mais durante 40 dias. E aqueles que estavam firmes na palavra do Senhor atravessaram aquele dilúvio. Aqueles que viviam só para si mesmos e apegados às suas necessidades materiais imediatas, todos esses sucumbiram. A imagem da arca de Noé apresentada hoje na primeira leitura, ela é uma imagem daquilo que acontece na vida da gente. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós naufragamos na vida. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor que nos fala ao nosso coração, nós perecemos. Noé ouviu a voz de Deus e o Senhor fez uma aliança com Noé, uma aliança cujo sinal era o arco-íris, um arco de Deus que ligava a terra ao céu. Nós temos aqui a aliança primitiva, a primeira aliança feita entre Deus e os homens, e a partir daquele momento Deus jurou: eu não vou destruir mais a terra, não é? Mas a partir de então, aquilo foi o princípio de uma busca de reaproximação de Deus junto à humanidade. Desde o pecado, Adão e os homens fugiam de Deus, e Deus sempre buscou os homens para fazer uma aliança pacífica com eles. Buscou Noé e sua família, fez uma aliança cujo sinal era o arco. Buscou Abraão, cujo sinal da aliança com Abraão foi a circuncisão. Buscou o povo de Israel, os filhos de Jacó, no deserto, aos pés do monte Sinai, da montanha sagrada, cujo sinal era o sábado. E agora, na plenitude dos tempos, o Senhor nos envia o seu Filho unigênito como cordeiro sem mancha, como o bode expiatório que é lançado no deserto em expiação dos pecados dos homens. Na Sagrada Escritura e no Antigo Testamento havia essa figura do bode expiatório. Eram levados 2 bodes até o sacerdote, e o sacerdote escolhia entre aqueles 2 bodes, tirava a sorte para ver qual seria o bode do sacrifício, para escolher qual seria o bode expiatório, né? A partir daí vem essa expressão, né? Bode expiatório, aquele bode que levará e que trará sobre si todos os nossos pecados. Todo o castigo que deveria cair sobre nós, cairá sobre ele.
esse bode, ele era lançado no deserto e a sorte dele e a vida dele estava nas mãos de Deus, porque ali ele não teria proteção nenhuma, estaria sujeito aos animais selvagens, às feras, a ser destruído, a ser destroçado, porque é um animal que não tem defesa nenhuma, é um animal que não se defende, é um animal que é facilmente atacado, que é facilmente devorado. O Senhor hoje é levado ao deserto pelo Espírito Santo como um bode expiatório, ou como o cordeiro, como dirá São João no seu Evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor se fez cordeiro para tomar sobre si todos os nossos pecados, o peso dos nossos pecados, das nossas culpas, caísse sobre ele. E no deserto, no lugar da tentação, o Senhor vence, porque se mantém firme na palavra de Deus, se mantém firme na palavra do Pai, em comunhão com a palavra do Pai. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, que sai da boca de Deus. E ao mesmo tempo em que Jesus no deserto era tentado por estar em comunhão com o Pai, ele também era consolado e também era servido pelos anjos, né? Esse detalhe, ele era servido pelos anjos, é confirmado também nos outros evangelhos, né? O Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Lucas também falam da presença dos anjos naquele local de tentação, dos anjos de Deus naquele local de tentação, porque o deserto representa aqui a batalha da vida, é a batalha desse mundo, é a batalha que o cristão trava todo dia nesse mundo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, iniciando esse tempo quaresmal, esse tempo de batalha, esse tempo de luta do bem contra o mal que existe dentro de nós, né? Essa luta entre a graça e o pecado, a graça sairá e será sempre mais forte e superabundante, porque o Senhor já nos deu a graça, o Senhor já venceu o maligno, o Senhor já destronou Satanás. Mas é importante que nós tomemos posse da vitória de Cristo, tomemos posse da vitória do Cordeiro de Deus e façamos da sua vitória a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,